Ainda falando da inimizade, dos inimigos, das pessoas que ficam perturbando, quero acrescentar algo fazendo uma reflexão com a passagem onde Cristo diz o seguinte: amai os vossos inimigos e rogai por eles. O que Cristo quis dizer com isso? Para amar os inimigos e rogar para o bem deles, querer o bem deles. O que o Filho de Deus quis dizer com isso? Amar os inimigos e rezar por eles. O que isso quer dizer? Em primeiro lugar, nós temos que pensar um pouco o que é o amor, notadamente no tempo de Cristo, porque o amor sofreu uma dura degradação ao longo desses 2 milênios. O que as pessoas entendem por amor hoje não tem mais nada a ver com o amor no tempo de Cristo. Quando Cristo falava de amar o próximo como a si mesmo, amar os inimigos, ele tomava o amor como querer o bem do outro. Então amar é querer o bem do outro. Não tem nada a ver com esse sentimento de posse, com a sexualidade, com o querer conquistar o outro e tê-lo para si, com mimá-lo, paparicá-lo, passar a mão na sua cabeça, apenas agradá-lo como é hoje. Muitos pais educam os seus filhos de forma mimada, acreditando que isso é amor. Não, isso é uma fraqueza daquele que não consegue administrar a situação e, sentindo-se fraco, sentindo-se fracassado como educador, como pai, como mãe, então essa pessoa cede aos apelos do filho ou da filha, cede à chantagem emocional, concedendo-lhes apenas agrados, comodidades, presentes, facilidades. Então o amor não tem nada a ver com fornecer facilidades, agrados e comodidades. O amor é muito severo, primeiramente, como Abdrushim explicou em sua obra Na Luz da Verdade. O amor é sinônimo de justiça, de severidade. Então amar alguém significa fazer para ele aquilo que ele precisa, para aprender o que precisa, para compreender o significado das situações, o significado da vida. Então, amar é fornecer ao próximo a situação que ele precisa para aprender com uma determinada circunstância. Então, amar o inimigo não significa fazer-se de tapete, deixar ele passar por cima, se humilhar diante dele. Amar o inimigo significa repreendê-lo para que ele aprenda com a situação, para que ele reconheça o seu erro. Porque quem ama uma pessoa e vê que ela está cometendo um erro, procura fazer ela reconhecer o erro, porque esta é a única forma de nós ajudarmos uma pessoa desencaminhada. Um pai não ajuda um filho desencaminhado passando-lhe a mão na cabeça, oferecendo-lhe presentes, comodidades, mimando-o cada vez mais. Um pai que oferece isso a um filho desencaminhado é apenas um fracalhão. Ele não ama o filho. Ele sente-se fracassado, perdido, sem condições de educar o filho e com medo das reações do filho. Então fornece comodidades, presentes, agrados, e aí a coisa vai piorando cada vez mais. E essa situação diante do filho, esse exemplo do filho, serve também para os inimigos. Então, quando Cristo disse para amar os inimigos e rezar por eles e rogar
por eles para que vá tudo bem? Que eles reconheçam seus erros e possam mudar? O que isso quer dizer? Que através da atitude da pessoa, através do seu exemplo, da sua forma correta de agir, isso pode despertar no outro alguma coisa? A consciência de que ele está errado, que está transviado e que precisa mudar? Então nós ajudamos o nosso inimigo quando o encaramos de frente e dizemos para ele onde ele está errado, por que ele está errado e o que ele precisa fazer. Mas nesse tempo de pessoas mimadas, os seres humanos não têm coragem de fazer isso. Eles não têm coragem de fazer isso. Eles acabam abaixando a sua cabeça. Acabam baixando a sua cabeça diante da situação, com medo das reações. Então, muitos pais têm filhos inimigos, muitos maridos têm esposas inimigas, muitas esposas têm maridos inimigos, muitos patrões têm funcionários inimigos, muitos irmãos têm irmãos inimigos, muitos colegas de trabalho têm colegas de trabalho que são inimigos. E o que acontece? As pessoas consentem com o erro do outro. E quando consentem com o erro do outro, vão engolindo coisas que não precisariam engolir. E daí o convívio vai ficando tenso, pesado e insuportável. E chega uma hora que a situação explode, e daí a pessoa toma atitudes extremas, acaba sendo injusta muitas vezes, porque até com o inimigo nós temos que ser justos. Até com o inimigo nós temos que ser justos, porque amar o inimigo, como disse Cristo, é ser justo com ele, é fazer o que é certo, é puni-lo na medida certa, porque através de uma punição correta nós podemos educar o nosso inimigo. Assim ele pode acordar e perceber o seu erro e mudar e passar a ter uma outra atitude mais consciente, sensível e profunda. Então, nós temos que ser sinceros nas situações da vida. Nós temos que ser transparentes. Nós temos que dizer para os outros aquilo que nós sentimos. E temos que dizer quando uma determinada situação gera constrangimento, quando uma situação nos ofende, quando uma situação nos magoa. Quando a injustiça do outro nos magoa, nós temos que dizer, olhando nos olhos do outro, para que ele perceba o seu erro, para que ele acorde para a vida, para que ele pare de dormir, para que ele seja um ser humano de verdade, responsável, que sabe o que precisa fazer. E nisso nós podemos exercer uma função pedagógica na vida dos outros, na vida daqueles que nos tomam como inimigos, muitas vezes, nos perturbando, nos incomodando. Temos a obrigação de dar uma sacudida no outro, né? Mas daí alguém poderia dizer, mas em algumas situações não vale a pena, a pessoa ela é tão fechada, ela é tão restrita, tão reducionista que ela não compreende o que é dito. Sim, às vezes tem isso também. Às vezes tem isso também. Mas é por isso que devemos ser pessoas intuitivas. Quem é intuitivo, ele saca cada momento, ele saca cada situação e saca o que pode e o que precisa fazer. Uma pessoa intuitiva tem aquela sensibilidade para fazer a coisa certa na hora certa. E nessa questão de fazer a coisa certa na hora certa, não existe uma receita pronta. Não existe uma receita pronta porque cada pessoa é uma pessoa e cada situação é uma situação e cada situação exige muitas vezes caminhos diferentes, soluções diferentes, estratégias diferentes.
Então, querer o bem do nosso inimigo significa nós fazermos alguma coisa para que ele acorde. Então, em algumas situações vale a pena sacudi-lo, vale a pena falar algo para ele. Em outra situação, talvez o melhor é virar as costas e ir embora, deixando ele quebrar a cara com os seus próprios erros. Muitas pessoas aprendem apenas quebrando a cara. Elas não querem ouvir, elas são arrogantes, não têm humildade, acham que sabem tudo, querem sempre ter razão e não querem ouvir. Então, uma pessoa assim, a melhor coisa a fazermos por ela é virar as costas e ir embora. Não adianta ficar brigando com ela. A coisa fica pior. Então, amar um inimigo desses é virar as costas, ir embora e deixar a pessoa falando sozinha. Quem sabe assim ela pode sentir a nossa falta. Pode sentir que talvez se equivocou e por isso nos afastamos. Então, de um jeito ou de outro, amar o inimigo é causar nele um impacto, um choque de realidade. Não partir para a pancadaria e a grosseria cegamente, porque isso não gera um choque de realidade, isso não gera um impacto. Quando entramos no mesmo nível do inimigo, na mesma frequência, na mesma sintonia, fazemos um barraco junto com ele. E quando fazemos um barraco junto com ele, apenas enaltecemos o ego dele. Ele se sente mais orgulhoso, poderoso, fica mais arrogante ainda, achando que sabe tudo, porque baixamos no nível dele. E nunca podemos baixar no nível ou ao nível do nosso inimigo, porque daí também não ensinamos nada para ele. Nos anulamos nas grosserias, na estupidez, na ignorância, na arrogância, no barraco, na baixaria. Então assim não conseguimos ensinar nada para ele. As nossas atitudes diante do próximo precisam ser pedagógicas, precisam ensinar alguma coisa, porque quem ama, ensina. Amar significa ensinar. Amar significa ensinar. E nesse sentido, Jesus foi o grande professor da vida, que ensinou como ninguém o amor ao próximo, através do perdão, através de atitudes que façam o outro acordar, através de um choque de realidade. Então, nós podemos gerar um choque de realidade de diversas formas. Falando algo certeiro, que atinge o coração do inimigo e balança ele, e assim ele acorda, ou virando as costas. Mas não adianta partir para o barraco, descendo ao nível do outro, porque assim também não o ajudamos. A situação apenas piora. Então, nós não devemos de modo algum ser vingativos. Quando Cristo disse para amar os inimigos, ele disse para não sermos vingativos. Não cabe a nós fazermos vingança. Nós temos que seguir o nosso caminho. Precisamos dizer a verdade para os nossos oponentes, e no demais eles vão colher na própria vida o que plantam ou o que plantaram. As pessoas colhem na própria vida o que plantam, isso é inevitável. A lei da causalidade cuida para que seja assim. Então, temos que ser sempre sinceros, temos que ser sempre prestativos. Temos que ser prestativos. Se os outros não querem atender, não querem ouvir, fazer o quê? Fazer o quê? Daí podemos virar as costas tranquilamente, com a consciência tranquila, com a sensação de termos feito a nossa parte. Isso é amar os inimigos. Isso é amar
os inimigos, tomando atitudes em espírito e não com o cabeção, porque o cabeção parte para a retaliação, para a vingança, para a pancadaria. O cabeção ele quer socar o inimigo. O cabeção quer socar o inimigo. Já o espírito quer despertá-lo. E nisso o ser humano precisa perceber no momento, intuitivamente, qual é a melhor estratégia. Não existe uma receita pronta e acabada para isso. Cada situação é uma situação diferente. E uma pessoa vigilante e intuitiva consegue perceber, captar e sentir o que é preciso fazer em cada momento. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!